Queremos desejar um bom dia. Saúdo mais uma vez a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, irmãos, estamos felizes e alegres mais uma vez estarmos aqui através dessa transmissão online na EBD, aqui na D Nova Mangabeira, para prosseguir e fazer a obra de Deus. Queridos, amados irmãos, dando continuidade à nossa EBD, nós temos um assunto muito interessante, pertinente à nossa vida como igreja, né? O título diz assim: compromissados com a evangelização. Nós entendemos, irmãos, que a igreja do Senhor, ela foi chamada para isso. E de antemão nós temos que entender que é um compromisso não da liderança, mas de todos nós. Há um compromisso com as crianças, com os jovens, com os irmãos e irmãs. Então, há um compromisso de levarmos as boas novas do Senhor. O textuário nos diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente no judeu e também no grego. Nós entendemos que existe um momento que passamos as turbulências como crente e como cristão. E trazendo para nós esse assunto, irmãos, sobre vergonhar do evangelho. Eu falo isso, irmãos, porque fui criado no evangelho e desde pequeno nós estamos na labuta fazendo a obra do Senhor. E eu observei muitas das vezes, quando muitos saíam nas ruas para evangelizar, muitas vezes chegava a se esquivar de carregar uma Bíblia, sair na rua para levar uma literatura. Mas a palavra de Deus nos diz, em Romanos 1:6, como diz a sua palavra, porque não me envergonho do evangelho. Não me envergonho de ser crente. Não posso me envergonhar. E eu quero que o nosso amado irmão Henrique repita aí a leitura que ele fez, que é na primeira epístola, a segunda escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios. Capítulo 9, versículo 16, nós estamos dando a introdução, mas vamos entrar, temos alguns pontos, nós não temos muito tempo, mas temos alguns pontos para abordar aqui em nome de Jesus. Primeira epístola, quando escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16, por gentileza. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de me gloriar, pois me é imposto essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Porque o quê? Repita. Porque se anuncio o evangelho. Não, primeiramente, o começo. Porque se anuncio o evangelho, isso, não tenho de que me gloriar. Muito obrigado. Porque se eu anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, não. Eu não tenho que dizer, porque eu estou anunciando o evangelho, eu vou me orgulhar. Não é me imposta essa obrigação. Jesus fala claramente em sua palavra, irmãos, que é me imposta, é sua missão de levar o evangelho. Porque ainda tem pessoas que às vezes chegam no momento de assinar: hoje eu vou para o culto à noite e hoje à tarde eu estou tocando nesse ponto de evangelização, porque é um ponto que realmente que nós temos que nos preocuparmos de evangelizar. E isso, irmãos, tem tomado de conta da igreja do Senhor um comodismo muito grande. Mas a palavra de Deus quer nos relembrar nesta manhã que é imposto essa obrigação, é obrigação sua. Porque hoje eu tenho alguma coisa para fazer, eu não posso sair para evangelizar. Ei, se lembre que é uma obrigação sua. Hoje eu não vou para a evangelização à tarde porque à noite tem um culto. Deus não quer saber disso não, irmão. Deus quer dizer, é imposto essa obrigação, é sua obrigação. Repita novamente para mim, novamente. Eu tenho que anunciar, eu não tenho que me gloriar. Porque imposta é a sua obrigação.
Por gentileza. Porque se anuncio o evangelho, Isso. não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. E ai de mim, olha, irmão, isso é coisa muito séria. Alguém tem pessoas dizendo, não, mas Jesus vai aliviar a minha situação. Ei, como diz no final da leitura, ai de mim, se eu não anunciar, ai de mim. Porque é uma obrigação minha, é uma obrigação de todos nós. E ai de mim se eu anunciar. Porque tem pessoas que às vezes têm determinada situação na igreja, ou cargo, já assim, não, eu sou para cantar, eu sou para servir na igreja. E não, você é igreja, e a igreja tem que ser imposta essa obrigação. E nós vamos falar sobre evangelismo, evangelizar, vamos falar sobre esses tópicos aqui, está começando agora. Vamos lá. A verdade prática nos diz assim: a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos. Olha só, olha o peso da responsabilidade. Em você é uma responsabilidade das pessoas que não conhecem Jesus. Olha o peso, irmão, da responsabilidade que nós temos. De vidas depender da gente. Vidas depender da gente. Olha o peso da responsabilidade. A vida que está aí no mundo, você tem responsabilidade dela. Olha aí. A nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos dando servo de Deus, nos tornando servo de Deus. Então, quando eu entendo, irmãos, essa obrigação, eu vou entender que me imposto uma grande responsabilidade. De pessoas depender de mim. Então, pessoas dependem de você no seu trabalho, depende de você na igreja, depende de você na sua vizinhança, depende de você. Nós temos que entender, irmãos, isso é um peso de uma grande responsabilidade, de alguém precisar e você ser responsável pela outra pessoa, pela vida de alguém. Glória a Deus por isso. Então, é um compromissados com o evangelho. Vamos lá. Há momentos, irmãos, momentos da igreja. Mas vamos entrar na introdução para nós entrarmos sobre a evangelização. Tá certo? O reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus Cristo. A igreja é a única agência do reino de Deus escolhida para o Senhor Jesus para levar a mensagem do evangelho a um mundo que parece por causa do pecado. Com isso nós estamos dando continuidade ao trabalho que Jesus começou. Isso aponta para a importância da evangelização e da obra missionária. Olha só, irmão. É uma continuação daquilo que o Senhor começou. Olha aí. Então o reino de Deus cresce a partir do momento. Então, a Jesus ide por todo mundo. E nós vamos entrar num parâmetro que ainda tem pessoas que dizem que é uma coisa restrito, mas não tem nada a ver de restrito, irmão. A palavra de Deus é clara, é evidente. A gente não pode confundir com nada, não. A palavra está dizendo, ide por todo mundo, é para todo mundo. Você não pode escolher, porque eu vou escolher alguém aqui, que é minha chegada, é minha amiga. E não, Jesus não quer isso, não. Ide por todo mundo, é todo mundo que tem que escutar a palavra de Deus. Você não pode escolher pessoas para escutar o evangelho, não. Então, quando a palavra é bem clara, ide por todo mundo e pregar o meu evangelho. É para todo mundo. Vamos lá. Nós temos que adiantar aqui, porque senão não vai dar tempo. Vamos lá. A evangelização como prioridade. Como prioridade. Olha, irmãos, quando nós falamos sobre evangelização, nós encontramos, irmãos, 3 parâmetros. Nós encontramos a palavra evangelizar, nós encontramos a palavra evangelismo e nós encontramos a palavra evangelização. Mas vamos lá. Quando nós falamos sobre, vamos pegar o terceiro tópico, que nós vamos entrar nesses tópicos aqui. Quando nós falamos sobre evangelização, irmãos, nós estamos falando da igreja. Evangelização é a igreja. É imposta essa obrigação. Então existem momentos, irmãos, na igreja, porque as pessoas pensam que sair, Henrique, estar na igreja é uma coisa, e quando você sai para as ruas,
nós encontramos, irmãos, um campo minado. E nós temos que ter essa preparação. Mas tem pessoas que dizem, eu sou velho no Evangelho, eu sei da palavra de Gênesis e Apocalipse, eu estou preparado. Mas não é bem assim não. Nós temos que entender que nós temos que ter uma vivência, uma continuidade, uma preparação para levarmos a palavra de Deus. Não é de todo jeito que eu tenho que levar a palavra. Porque nós vamos encontrar lá na rua pessoas e pessoas. E nós temos que estar preparados para o momento. Porque muitos estão se envergonhando. Porque muitos estão passando por vergonha. Porque não está tendo um preparo. Porque não estão atenados não se interessa para vir para a doutrina da igreja. Não se interessa para estar na escola bíblica dominical. Hoje o momento é só para estar na igreja cantando. Não, irmãos. Eu tenho que estar preparado. Estar preparado em tudo. Porque é imposta essa obrigação, é da igreja, a obrigação sua, é minha, nossa, é da igreja. Mas vamos lá. Quando nós falamos sobre momentos da igreja, no tocante da evangelização, nós encontramos algumas etapas. A primeira etapa que nós encontramos está aqui na leitura bíblica em classe. A primeira etapa é o ensinamento. Para eu ir, Henrique, para o evangelismo, ou evangelizar, ir para a rua, eu tenho que aprender. Eu tenho que aprender. Olha, no versículo 14, em Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, no capítulo 16, versículo 14, diz assim: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhe em rosto a sua incredulidade. E nós vamos falar sobre isso aqui também, incredulidade. Dureza de coração, por não haverem crido que tinha visto já ressuscitado. Aqui, irmão, Jesus já começa agora a expressar o ensinamento. Ei, olhe, vocês se equivocaram, vocês estavam aí titubeando em dois pensamentos. Por quê? Porque eu disse que iria morrer, mas eu disse que também quer ressuscitar. Então vocês agora se titubearam em dois pensamentos. Aí Jesus começou agora imediatamente já ensinando. Olha, vocês têm que aprender. Então a primeira coisa, irmãos, que eu aprendo aqui, como momento da igreja, no tocante da evangelização, eu tenho que aprender. A primeira coisa que eu tenho que botar em evidência é que eu tenho que me doar em aprender. Porque ainda tem pessoas que dizem, eu já sei de tudo. Ei, irmão, nós estamos aprendendo. Ainda tem pessoas que dizem, não vou para a escola dominical não, porque eu já sei de tudo. Então venha para cá para ensinar a gente, porque a gente está aprendendo ainda. Então, a primeira coisa que eu aprendo aqui, irmãos, é aprender, é ensinar, é entender que eu tenho que dar ênfase ao ensinamento. Amém? Então a primeira coisa do momento da igreja na evangelização é o ensinamento, é aprender. O segundo tópico, irmãos, que nós aprendemos aqui para o momento da igreja no tocante da evangelização é que eu tenho que crer. Irmão, como é que eu posso falar se eu não estou crendo? Como é que eu posso falar que Jesus salva, transforma e conduz ao céu que eu não creio? Então a segunda coisa que eu tenho que entender é crer. Está escrito no versículo 15, versículo 16. E disse-lhe, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já será condenado. Estes sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão demônio e falarão novas línguas. Então tem que crer. Eu tenho que crer que Deus faz. Porque, irmãos, existe uma coisa no ar, permeando aos pensamentos, de uma dúvida, e isso atrapalha. Isso atrapalha muita gente. A dúvida, a incerteza. Eu tenho que tirar esta dúvida e incerteza do meu coração. Então, a segunda coisa que eu tenho que entender, irmãos, é crer. Crer. Crer que o meu Salvador, Ele pode fazer. Eu não posso dar dúvida e incerteza de forma alguma em meu coração. Eu tenho que orar para o enfermo e dizer, Senhor, eu creio que Deus vai curar. Eu tenho que crer que Jesus vai libertar, eu tenho que crer. Então a segunda coisa,
como um momento da igreja, no tocante da verdade, eu tenho que crer, eu tenho que sair crendo que Deus vai salvar, que Deus vai transformar. Amém? A terceira coisa, como eu posso botar em evidência para o momento da igreja, no tocante da evangelização, é a busca do poder. Olha só, a busca do poder, irmão, porque, irmãos, a teologia e a letra é bom a gente ter, mas nós temos que ter poder de Deus. Porque quando você tem o poder de Deus, você, quando prega o evangelho, é como uma flecha no coração do pecador. Ele vai sentir quebrantado, ele chora, ele entra num quebrantamento. E sabe o que é isso, irmãos? É poder de Deus. E eu tenho que buscar esse poder, irmãos, para eu ser para a evangelização. Primeira coisa, eu tenho que aprender. Segunda coisa, eu tenho que crer. Terceira coisa, eu tenho que buscar poder de Deus. Vamos lá? No Evangelho 18, no versículo 18, diz assim: e pregarão nas serpentes, e beberão alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então eu entendo aqui, irmãos, que Deus liberou poder, mas esse poder, irmãos, eu tenho que buscar. Quando nós buscamos, nós encontramos. Então, foi liberado este poder. Então, eu tenho que ir em busca deste poder. Então, a terceira coisa que eu aprendo, irmãos, é que eu tenho que buscar este poder, essa intimidade, essa coisa boa. Eu tenho que buscar. E a quarta coisa, irmãos, como uma vivência, um momento na igreja, no tocante à evangelização, está no versículo 20. Quando, irmãos, aprendendo estes parâmetros aqui que eu falei, quando eu me dedico a aprender, quando eu creio no evangelho, quando eu busco o poder de Deus, aí eu estou preparado para ir. Agora eu estou apto para ir. Então, irmãos, eu tenho que viver este momento para que o nome de Deus possa ser glorificado. Então diz a sua palavra no versículo 20: e eles tanto partindo pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que seguiram. Então, eles seguiram, os sinais seguirão aos que creram no seu nome. Então, se você está apto a essas particularidades, estes momentos, então você está apto para sair para evangelizar, porque isso não é algo que você tem que botar como porque é um dever seu de buscar e levar a palavra do Senhor Jesus. Amém? Então, nós estamos falando sobre a evangelização. Então, vamos lá. Existe a evangelização, existe o evangelismo, existe evangelizar. O evangelismo não é o quê? O que é que entende dessa palavra evangelismo? É a ciência. Eu tenho que entender na ciência que é uma obrigação minha. Então, evangelismo é uma ciência. Eu tenho que entender, eu tenho que compreender, eu tenho que botar na cabeça que é uma obrigação minha. É o ir imperativo do Senhor. Então, evangelismo é isso. E evangelizar é levar boas novas. É levar boas novas. Mas vamos dar continuidade à palavra do Senhor. E no tocante, irmão, você vê que a palavra de Deus, voltando um pouquinho, eu até anotei aqui, que o Senhor Jesus, ele ensinou 3 anos e meio. Olha só, ele passou 3 anos e meio ensinando, para que os discípulos estivessem aptos para a evangelização. Amém? Então, a evangelização como prioridade está dividida em alguns tópicos. O primeiro subtópico fala sobre evangelho, que aqui eu falei, evangelho que é boas novas, né? O segundo subtópico nos fala sobre o único Salvador do mundo. As Escrituras nos ensinam que todos os seres humanos são pecadores e precisam se reconciliar com Deus. Então nós entendemos que a palavra lá no Velho Testamento nos fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
Então eu já nasci na convivência do pecado, pecado de Adão. Mas agora eu tenho que entender que através do sacrifício vicário de Cristo, porque Jesus foi na cruz, não foi para se apresentar não, foi por você, foi por todos nós. A Bíblia diz que Ele tomou sobre si as nossas dores. O castigo que nos trouxe a paz já estava sobre Ele, e sobre sua pisadura nós fomos sarados. Então, quando chegou no momento do Calvário, antes, quando Jesus foi para Getsêmani, que Getsêmani dá um significado de lugar de prensa, ele sabia, porque ele era 100% homem e também 100% Deus, ele sabia que iria passar por momentos difíceis. É por isso que ele disse: Senhor, se for possível, passa de mim neste cálice, porque ele sabia que iria passar. Mas quando ele viu a todos nós, ele disse: Senhor, é preciso eu morrer para trazer vida. Então, é preciso passar pelo processo da transformação. Aí até tem pessoas que dizem: eu já sou salvo. O quê? Você passou pelo processo da transformação? Você passou pelo processo de nascer de novo? Como Nicodemo disse: o que é nascer de novo? Jesus queria explicar para ele que o nascer de novo não é nada natural não, nem entrar no ventre da sua mãe e nascer não. Jesus quis que ele entendesse que o nascer de novo é o nascer de Deus e da palavra, é ser uma nova criatura. Mas para que esta vivência e essa transformação venha a existir, depende de você, depende de todos nós. Aleluia. Para que alguém possa ter vida, é preciso você anunciar o Evangelho. E para você anunciar o Evangelho e ter uma resposta positiva, aí nós voltamos no princípio. Eu tenho que viver as etapas. Eu tenho que aprender. Eu tenho que ter fé. Eu tenho que buscar poder. Fazendo isso, eu estou preparado, Henrique, para levar as boas novas. Porque quando alguém escutar esta palavra, diz: não, é preciso eu nascer de novo, é preciso eu ter vida. E quando essa vida existir, aí há a transformação. Amém? Então, o único Salvador é Cristo. Então, é através dele. É o anunciar a palavra do Senhor. O terceiro subtópico nos diz assim: uma agência legítima. O Senhor Jesus constitui a igreja como única agência do reino de Deus na terra, encarregada de anunciar essas boas novas de salvação. Então, a igreja é a única responsável. Olha só, a responsabilidade não é de ninguém não, viu? É da igreja. É por isso, irmãos, que nós temos que levar na íntegra esta responsabilidade, porque depende de você. Porque quando chegar lá no grande dia, Jesus vai prestar conta de você. Porque é imposta esta responsabilidade, é nosso. Mas vamos lá. O segundo subtópico diz assim: Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Então, como nós falamos, Jesus morreu para a salvação de todos. O primeiro subtópico diz assim: a nossa teologia. A teologia nossa, irmão, provém de quê? Da Bíblia Sagrada. Olha só aqui, ó, a Bíblia é a única referência da luz do cristão. É aqui, ó, é a carta magna, é a bússola, é a Bíblia. Então, nós temos que seguir por aí. Então, tem teólogos que muitas vezes que começam a querer enfeitar muitas coisas. Mas eu quero dizer uma coisa para você: nada contra os teólogos, porque eu fiz teologia também. Mas nós temos que vivenciar isso aqui, ó. É a palavra de Deus, é o ensinamento cristão. Então vamos lá. Então a nossa teologia é as Escrituras Sagradas, viu? Um dos legados deixado para a nossa convivência. Por gentileza, em 1 Timóteo, segunda epístola, segunda escreveu a Timóteo, capítulo 3, e vamos ler o versículo 14. Vamos ler o versículo 14 até o 17. Vamos lá. Por gentileza aí, Henrique. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17. Ligeirinho. Eita, falta 10 minutinhos. Meu Jesus. 2 Timóteo 3, 14 ao 17. Tu, porém,
permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem os tem aprendido, e que, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, irmãos, a verdadeira teologia original, extremamente é bíblica, irmãos, acabou-se. Não vá em busca de teologias, irmãos, de terceiro, não. Vá atrás do ensinamento bíblico. É onde você aprendeu, é onde você está firmado, é na Bíblia, na palavra de Deus. Amém? Então é nela. O segundo subtópico, irmãos, diz assim: por quem Jesus morreu? Olha só, por quem Jesus morreu? A expiação, irmãos, está falando sobre dois parâmetros sobre a expiação. A expiação limitada e a expiação ilimitada. Como eu falei, ainda tem alguns ensinamentos tortuosos que nos falam, irmãos, que a salvação foi limitada, foi restrita. Mas não é bem assim. Está errado esta tese. A salvação ou a morte de Jesus Cristo no Calvário foi para todos. E ele veio ao mundo para morrer por todos. Não foi para uma minoria, não. Jesus, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Não foi, irmãos, algumas pessoas, Deus amou o mundo, é o mundo. Então vamos ver. Aqui, olha, expiação limitada. Então, não existe, irmãos, os teólogos defendem essa tese, né? E trata todos os homens crentes como fossem todos crentes que foram alcançados por essa salvação. Mas não é bem assim, não. Vamos ler em 1 Epístola, 2 escreveu a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, por gentileza. 1 Epístola, 2 escreveu a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, por gentileza. Olha o que é que diz. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Olha só, e Deus quer que todos se salvem. Não é só a minoria, não, irmão. A salvação não é só nossa, não. E outra coisa, está vindo uma palavra que entende o céu. Deixe de ser egoísta, não queja só a salvação para você, não. Compartilhe a sua salvação. Porque, irmão, tem pessoas que é egoísta, que quer a salvação só para ele. Ei, Jesus disse que ele não quer que ninguém se perca. A salvação é para todos. E eu não posso guardar essa salvação para mim. Eu tenho que compartilhar. Compartilhe. Nas redes sociais, onde você está sempre se conectando. Compartilhe. Evangelize lá. Porque, irmão, tem pessoas que muitas pegam só rede social para conversar, conversas paralelas, fofocas. Leve a palavra, evangelize através das redes sociais, glória a Deus. Aí vem agora, irmãos, a expiação ilimitada, que nos traz um conceito, irmãos, que não tem limite, ela é extensiva, mas vamos ler, em João, capítulo 3, versículo 16, né? onde nós vemos como Deus amou o mundo de tal maneira, né? Mas vamos ler aí, em 1 João, capítulo 2, versículo 2. Em 1 João, capítulo 2, versículo 2. Então nós entendemos, irmãos, que o Pai enviou o seu Filho não para salvar a minoria, mas para salvar o mundo. Não somente algumas pessoas. A expiação foi realizada em favor do mundo inteiro. Amém? Vamos lá. 1 João 2, 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Amém? De todo o mundo. Mas vamos adiantar, irmão. Terceiro tópico. Nos diz assim: a evangelização local e transcultural. A evangelização, irmãos,
Olha, irmãos, eu posso falar sobre isso, porque debaixo do sangue de Jesus, a Nova Mangabeira é conhecida como uma igreja evangelizadora. É evangelizadora. Então, nós, irmãos, fazemos aqui a evangelização. Existe a evangelização local e existe a evangelização transcultural. Qual é essa evangelização local? É o que a gente está fazendo aqui. É quando saímos de tarde para evangelizar. Quando nós fazemos os nossos trabalhos sociais, irmãos, que nós temos trabalho social aqui na igreja. Por algum momento nós estamos em impossibilidade de fazer esse trabalho, mas debaixo do sangue de Jesus eu creio perviamente, claramente, que nós vamos voltar nesse trabalho. E com esse trabalho, irmãos, que a gente faz aqui, é o trabalho social. É um trabalho, irmãos, voltado para evangelismo, onde nós, irmãos, estamos aqui, temos uma equipe de cabeleireiros e barbeiros, temos uma equipe de enfermeiros e advogados, que nos ajuda nesta obra. Então isso é evangelismo. Então, evangelismo local. Evangelismo local. E o evangelismo cultural, irmãos, transcultural, é o evangelismo quando os missionários estão nos países fora levando a palavra. E como é que eu posso contribuir, irmãos? Onde nossos agentes de missões trabalham, irmãos, e trazendo esta palavra, como eu sou representante também do setor de missões, eu posso falar isso. A gente não pode, irmão, botar em evidência ou separar as coisas, porque tem pessoas que às vezes dizem, eu sou só agente de missão, o meu dever é só dirigir culto de missões e nada mais. Acaba com esse negócio. Você foi chamado para levar as mãos. Então missão é isso, é levar as mãos. Hoje eu não vou para a evangelização à tarde, porque à noite eu vou dirigir o culto, eu sou agente de missão. Está errado. Você tem que realmente botar em evidência. Você foi chamado como agente de missão, como um missionário. Você tem que usar como prioridade estar nas evangelização para levar as boas novas do Senhor. Amém? Então, existe agora a evangelização local e a evangelização transcultural. É quando os missionários estão indo levar a palavra do Senhor Jesus na África, na Indonésia, enfim. E como é que eu posso contribuir com isso, irmãos? Pastor, eu tenho um desejo de ir para fora para trabalhar. Irmão, você consegue trabalhar aqui também, contribuindo, orando e indo. Indo você não pode ir, mas você pode orar e contribuir. Isso é a função da igreja. Se você não tem condição de ir, ajude, contribua, ore, porque Deus vai te honrar de uma forma extraordinária. Aleluia. O terceiro subtópico diz assim, irmãos, as missões. O trabalho do missionário e evangelizar entre as pessoas de cultura diferentes. A nossa mensagem é a mesma e necessário. Ela é necessária. Então nós entendemos que no dia do triunfo de Cristo, a igreja, cada povo tem a ciência, irmãos, de levar as boas novas. Então nós entendemos que Deus, na sua própria cultura, então foi a cultura do Senhor. Então nós entendemos isso. Então vamos adiantar. O terceiro subtópico diz assim, o desafio de hoje. Jesus disse, o campo é o mundo. É por isso que a Bíblia diz que grande é o campo, mas poucos são os ceifeiros. É o momento de hoje. Sabe por quê, irmãos? Hoje, infelizmente, tem tomado uma proporção de um comodismo terrível na vida dos cristãos. Porque hoje, as evangelizações são centralizadas no período da tarde. E sabe o que tem acontecido, irmãos? O inimigo tem botado cansaço no coração de muitos crentes. Um comodismo, acha que a evangelização só está centralizado dentro da igreja. Está errado. Deus está despertando o povo de Deus. Pastores, ministros, evangelistas, presbíteros, diáconos, está sendo convocado através da palavra do Senhor para sair do comodismo, para sair levar as boas novas do Senhor. Sair nessas ruas de tarde para levar a palavra do Senhor. Levar as boas novas. Isso é imposto, irmãos. Esta é uma obrigação de toda a igreja. E aqui, irmãos, eu quero concluir dizendo assim: a Bíblia afirma que não existe salvação sem Jesus. Ela mesmo declarou: eu sou o caminho,
a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Essas boas novas são o poder de Deus para a salvação e libertação, disponível para todo o povo, é para todos. Mas a necessidade de alguém para levar esta mensagem de vida. Já faz quase 2000 anos que os cristãos vêm pregando essa mensagem. Ela continua sendo, cada dia uma mensagem nova. Então, irmãos, que possamos, através desta palavra tão contundente, tão gloriosa, a gente está falando em todo o nosso coração, temos que botar em evidência este trabalho que é nosso, é da igreja. A gente não pode botar em segundo plano, irmãos, este trabalho não. Este trabalho tem que ser colocado em primeiro lugar. Estar aqui no templo é bom. Estar no conforto do templo é bom, cantar no conjunto. Estar aqui no ventilador, estar no ar-condicionado, é bom demais. Mas Deus te convida nesta manhã para sair do campo do comodismo e se levantar e dizer: Deus, eu preciso levar as boas novas. Eu preciso levar, porque é obrigação minha. Que possamos botar em evidência isso, igreja. Que Deus possa nos guardar. Que Deus possa, cada dia mais, nos conscientizar que é imposta esta obrigação. Fica com esta palavra. Eu aprendi com ela. Eu tenho certeza que você aprendeu também. Não queira botar barreira. É uma obrigação sua. Guardou a palavra? Eu vou repetir para você novamente. Os 4 momentos da igreja no tocante ao evangelismo. Deixa eu falar novamente para você. Aprenda. Seja sensível para aprender. Seja humilde para aprender. Segundo, creia. Terceiro, busque poder de Deus. E quarto, vá em frente. Siga. Porque Deus vai te usar de uma forma extraordinária lá fora. E vidas vão ser alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. E que possamos sempre guardar esta palavra em nosso coração. Queremos agradecer a todos os amados irmãos que tiveram conectado juntamente conosco, né, a EBD. E se foi bênção para você, não seja egoísta não, compartilhe. Deus precisa falar com alguém, amém? Compartilhe essa live, compartilhe essa transmissão. Alguém precisa escutar e entender que é imposta esta obrigação de sair levar a palavra do Senhor.